fazer a introdução aqui rapidinho. Gente, boa noite. Mais uma vez é um prazer muito grande ter vocês aqui. O Adriano também, Luiz Adriano, que está aqui com a gente e vai ser o apresentador de hoje à noite. Luiz Adriano, é um prazer muito grande de ter você aqui nesse tema tão, que eu acho que é tão pertinente. Inclusive, eu vi até um amigo de outra área perguntando que ele já tinha ouvido falar sobre a palavra transhumanismo em outros contextos. E aí ele veio me perguntar o que era, e eu convidei ele para a reunião, basicamente. Mas aí, gente, a gente vai, dentro das próximas semanas, a gente vai ter 2 ou 3 reuniões sobre tecnologia. E na de hoje a gente vai falar sobre transhumanismo aí com o Adriano, ele faz parte do grupo da ABC2 de tecnologia do WhatsApp, enriquece bastante as discussões. É também professor universitário e faz aí pesquisa na área de filosofia na área de história, né? E também ele leciona as disciplinas de filosofia da tecnologia e filosofia da ciência, por exemplo. E aí vamos passar a palavra para ele com certeza vai se apresentar melhor do que eu, e vai ter aí um tempo de 40 a 50 minutos para apresentar. E logo depois, gente, quem tiver perguntas ou comentários, fique à vontade. Luiz Adriano, fique à vontade, o espaço é todo seu e qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Legal, beleza. Bom, então essa minha formação, né? A gente estava conversando aqui antes, na área de história, toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado. E aí, depois eu passei por um concurso, mesmo ano que eu terminei meu doutorado, eu passei num concurso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR. E aí queria pesquisar outras áreas e comecei a pesquisar a tecnologia, né, e até já desde o começo a ideia era a visão cristã da tecnologia. E aí fui, né, mapeando, até um dos primeiros artigos que eu escrevi foi exatamente esse termo, né, mapeando essa área, porque é uma área bem vasta, então eu tive pouco conhecimento, na minha formação eu tive pouca história da tecnologia e história da ciência. Acabava aparecendo, né? Então, por exemplo, você estuda Revolução Industrial, né? Você estuda Renascimento, então você acaba pegando, mas muito pouco. Estava me interessando mais a pesquisar mesmo sobre esse tema mais específico, né? Umas coisas mais até, né, vindo para o século XX também, tinha bastante interesse. E aí fui pesquisando, fui adentrando, e aí fui já, né, preparando a disciplina. Eu dava disciplina até hoje, né, dou disciplina de História da Técnica e da Tecnologia, é uma disciplina de Filosofia, então fui indo para esses lados. E aí, um autor que vocês com certeza conhecem, né, que eu já conhecia de antes, o C.S. Lewis, eu até conheci ele meio tardiamente, né, porque só minha esposa apresentou ele quando a gente, né, começou a namorar, e lá na faculdade, a gente se conheceu na faculdade, ela me apresentou o C.S. Lewis. Eu não conhecia porque eu vinha de tradição católica, né, não conhecia, né, e aí foi o primeiro livro que eu li lá, Cristianismo Puro e Simples, né, e aí foi, né, a paixão também à primeira vista, né, foi pelo meu esposo e pelo C.S. Lewis. E aí, sempre me acompanhou o Lewis, né? Aí eu fui lendo ao longo todos esses anos. E aí passou. Quando eu comecei a pesquisar sobre é, filosofia da tecnologia, história da tecnologia, eu comecei a relembrar, né, dos escritos do Lewis e fazer essas relações com tecnologia. É isso que eu vou trazer até para vocês, mostrar um pouquinho aí dessa relação. Como assim, né? C.S. Lewis fala sobre tecnologia? Fala muito. Tem muita relação, inclusive diretamente com o nosso tema de hoje, transhumanismo. Aí eu fui adentrando, pesquisando, fui descobrindo cada vez mais coisas e ficando mais impressionado, né, com o escrito do Lewis. Né? Realmente é muito profundo, né, e às vezes a gente não conhece algumas coisas do contexto que ele estava vivendo, do que ele estava falando, e a gente até não, não, não percebe a profundidade mesmo, né, do que ele está discutindo ali. Então a gente vai ver isso hoje. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu compartilhar aqui.
ver se vai dar certo. Então, acho que vocês devem... É exatamente que a gente já parte aí dessa definição de transhumanismo. Às vezes parece uma coisa do além, né? O que é isso? Nunca ouvi falar, alguns já ouviram falar, já definir um pouquinho. Basicamente é isso, é um movimento, tanto a gente vai ver que o movimento começa no começo do século XX, mas até hoje a gente pode pegar essa definição aqui básica, né? Que é um movimento que defende o dever moral de melhorar as capacidades físicas e cognitivas da espécie humana, de aplicar novas tecnologias ao ser humano, procurando eliminar todos os aspectos indesejados e desnecessários da condição humana, tais como sofrimento, doença, envelhecimento e até mortalidade. Então são questões básicas, fundamentais da natureza humana, inclusive a gente já pode pensar, né, que tem muitas questões sobre que o cristianismo pode falar sobre isso. Né? Eu me impressiono sempre, eu falo até no grupo, lá no grupo da BC2 Tecnologia, né, como que a Bíblia fala bastante sobre tecnologia, né, e às vezes a gente não fala, como assim um livro tão antigo fala sobre tecnologia? Fala sim, fala bastante. Né, e inclusive o cristianismo tem muitas coisas a nos dizer sobre como lidar com essas questões. Né? Problema do sofrimento, o Lewis mesmo, né, escreveu um livro chamado Problema do Sofrimento, mas isso é uma questão fundamental também da gente compreender pelo cristianismo, inclusive, né, a mortalidade. Então são questões bem importantes. Então tem dois grupos, na verdade, sempre, claro que se dividem em vários grupos aí, né, cada um desses se subdividem, mas basicamente tem dois grupos grandes. Um são os transhumanistas mesmos, pessoas que acreditam, né, então que a gente tem que fazer o máximo possível para usar a tecnologia, a ciência, em prol de uma evolução do ser humano, né? E os bioconservadores que, né, querem ficar calminho no seu canto, não desprezam tecnologia, não são contra a ciência, mas olham com cuidados. Né? Então a gente tem alguns elementos. Né? Então são otimistas, né, os transhumanistas, querem melhorar a condição humana e são deterministas tecnológicos, quer dizer, a tecnologia vai evoluir, não tem o que a gente faça, né? A inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana, a gente, o que nos resta é nos juntarmos a essa tecnologia, né? Aproveitar essa tecnologia. Já os bioconservadores, eles têm preocupação com questões éticas, como é que a gente vai lidar com esses problemas que surgem do transhumanismo. Normalmente são mais um pouco pessimistas com relação a uma melhora, que a gente vai, né, chegar a ter um paraíso aqui na Terra, né, com as nossas próprias mãos, que a tecnologia vai melhorar a vida humana, a vida desse planeta. Né? Então são meio pessimistas e são deterministas sociais. Quer dizer, normalmente, né? Tem uns que também são deterministas tecnológicos no mesmo sentido, né? Mas o determinismo social ele fala assim: nós conseguimos modificar a tecnologia. E a gente tem alguns exemplos na história de tecnologias que surgiu a tecnologia e a gente pode modificar elas. Né? Um dos grandes exemplos é a bicicleta. Surge a bicicleta e as pessoas, né, aquelas rodas grandes e tal, né? Que aqui, não sei se dá para ver muito bem aqui, né? Atrás, roda grande, não tinha freio, rodas de metal. E as pessoas falaram, não, eu quero uma bicicleta melhor, é confortável, que todo mundo possa usar, segura. E aí foram tendo uma centena de modelos até chegar no modelo de bicicleta que a gente tem hoje. Então isso é um exemplo de determinismo social, quer dizer que as pessoas foram modificando a tecnologia. Então a gente não precisa... Surge uma tecnologia, agora está bem na moda, né? Falar aí, por exemplo, do metaverso, do Zuckerberg, né? Do Facebook e tal. Surge, a gente não tem o que fazer, né? Então, não, a gente tem, né, os bioconservadores, vão falar, não, os deterministas sociais, a gente pode fazer uma mudança, a gente pode modificar. Não precisamos aceitar do jeito que vem. Então, tem uma penha ali atrás de Oxford, porque é até curioso como que esse movimento transhumanista ele surge em Oxford, e até hoje tem um centro importante lá em Oxford, na Universidade de Oxford, um centro importante de estudos de transhumanismo. É muito interessante, desde que surge lá no começo do século XX, vai passando, vai tendo outras pessoas ao longo do século XX,
né? E, claro, vai mudando a faceta desse movimento, mas até hoje é um dos centros mais fortes. Então, um dos grandes autores transhumanistas hoje, inclusive a gente tem livro em português, o Nick Bostrom, ele tem um livro chamado Superinteligência, você já deve ter visto esse livro por aí. Ele é um transhumanista e ele é um dos líderes lá desse instituto de pesquisa lá em Oxford. Então é bem curioso, até porque, né, começou ali. E esses personagens, eles estavam todos discutindo ali. Nem todos davam aula em Oxford. No caso do Tolkien e o Lewis davam aula em Oxford. Ali que está no meio, Michael Polanyi, autor que eu gosto muito. Né? Ele era de Manchester, dava aula em Manchester, né? Vai dar aula em Manchester num período, inclusive junto com Alan Turing e tal, no início da inteligência artificial. Mas ele tinha contato com Oxford, acabava sempre chegando ali em Oxford, tinha contato com o Lewis. Aqui, então, esses são os bioconservadores, né? O Tolkien, o Lewis e o Michael Polanyi, defensores, então, meio que contra o transhumanismo. Do outro lado ali da esquerda, você tem esses três que são meio desconhecidos para quem não é muito da área, assim, quem não estuda, por exemplo, da área de biologia, muita gente conhece. O Haldane, que é o último ali, o cara do bigodão, ele é na biologia ele é muito forte, né? Muito conhecido. Depois você tem o Huxley, sim, é o Julian Huxley, esse aqui é o irmão do Aldous Huxley, tá? A gente já vai ver o que ele foi importante aqui. E também biólogo, e aí por último lá em cima o Bernal. São esses três aí que são os mais famosos, mais conhecidos para dar lançamento aí ao movimento transhumanista. Então, algumas ideias aqui que eu vou apresentando. Então, primeiro, o Haldane vai dando as bases do movimento transhumanista, ele escreve esse livro chamado Dédalus, ele dava aula em Oxford, e aí esse livro, na verdade é mais um folheto, ele trata do papel das tecnologias reprodutivas. Então ele falava, né, que como objetivar, como chegar no melhoramento das espécies, né, principalmente no melhoramento da espécie humana, né, buscando uma perfectibilidade, um aperfeiçoamento. Então ele vai trazendo as ideias aí nesse livro. Uma das ideias dele é a ideia de ectogênese, quer dizer, com o avanço da biotecnologia, a, a, a reprodução humana seria cada vez menos baseada no sexo, né? Dessexualizada, e a técnica aí seria essa ectogênese, que é basicamente criar ou cultivar, né, bebês fora do corpo da mulher, né, fazer nascer. Hoje tem os úteros artificiais, acontece, né, principalmente já foi feito acho que com seres humanos ainda não, mas com outros seres, né, já foi feito. Inclusive, essa ectogênese é o que aparece lá no livro Admirável Mundo Novo. Tá? O Huxley, se você ler esse livro, Admirável Mundo Novo, com os olhos do transhumanismo, vocês vão ver como é forte isso. Ele estava, na época, ali convivendo com esses caras, né, que estavam no movimento transhumanista. O Aldous, ele não era transhumanista, ele, inclusive, era um crítico do transhumanismo, mas o irmão dele era, né? Um dos caras que ajudou a fundar esse movimento transhumanista no século XX. Então aparece, né, esse ectogênese lá, as pessoas nascem através dessa forma de reprodução no Admirável Mundo Novo. E tem toda a manipulação genética, né, das diferentes castas de pessoas. Né? E ele queria fazer, o Aldous queria fazer uma crítica aí das implicações éticas da ectogênese, e que tinha um caráter bem higienista já na época. Esses caras tinham uma defesa bem forte da eugenia, tá? Todos eles, dos transhumanistas, inclusive o Julian Huxley vai defender, até muito tempo depois, até depois que ficou meio feio por causa do nazismo, né? Ainda ele vai defender a eugenia e tal, né? Então foi muito forte essa defesa, e o Aldous criticava isso, né? Isso aí, essa manipulação genética vai gerar uma série de problemas, né? A gente vê, tem um debate sobre isso até hoje, né? Falando que isso vai acabar gerando uma série de problemas éticos, né? Por exemplo, um apartheid genético. Quer dizer, você aperfeiçoa algumas pessoas,
e essas pessoas, elas vão ser separadas da sociedade, né? Então, digamos, se aperfeiçoa uma pessoa, torna uma pessoa mais inteligente, digamos, né? Com manipulação genética. Algumas pessoas vão poder pagar isso, né? As pessoas que não conseguirem pagar vão fazer como, né? Vão ficar alheias a isso. Então, tem todo um debate bem forte em torno disso, em torno dessa questão ética, né? Várias outras questões éticas. Tem uns filmes aí. Eu vou sugerindo vários filmes, tá, gente? Ao longo aí da fala. Mas tem um filme que é antigo já, com a Scarlett Johansson, que é A Ilha, tá? É bem interessante, fala sobre clonagem e tal, mas entra nesse debate aí sobre transhumanismo, bem interessante. Outro cara que também eu vou passar só um pouquinho as ideias, né? Fazendo esse resgate histórico, né? Dá para ir muito mais a fundo, né? Tem um artigo meu, depois eu posso até passar, que tá para sair, vai sair por esses dias, inclusive, né? Faz um tempão que está aceito, que aí eu detalho mais sobre cada um, né? Sobre esse histórico desse desenvolvimento aí do transhumanismo. Outro cara é o Bernal, ele tem esse livro bem como meus filhos falam, né? Provoquento, porque eles faziam muitos cutucões ao cristianismo, esses transhumanistas aqui primeiros, né? Então eles sempre estavam usando questões teológicas para provocar. Então aqui é isso, né? O mundo, a carne e o diabo, né? Esse livro aí do Bernal, onde ele apresenta essas ideias também, né? Um outro próximo aí que vai apresentando as ideias transhumanistas. Então, ele ficava ali, ele era professor na universidade próxima, né, Cambridge, é pertinho, né, cidades vizinhas, e então da área da biologia também, né, e aí ele fala nesse livro que os homens não vão se contentar mais em fabricar a vida, eles vão querer melhorá-la. Então já é um passo a mais do que, né, a ectogênese. A gente quer não só reproduzir, fabricar, né, criar, mas a gente quer melhorar. E aí ele fala do homem mecanizado. Né? Então vai chegar uma parte, ele vai falando em níveis de evolução, né, que vão se tendo ao longo talvez das décadas, séculos, mas que tem um objetivo, né, de chegar num lugar. Eles tinham uma ideia de onde poderia chegar a evolução humana, né, guiada dessa forma pelos transhumanistas. Então ele fala assim que mais cedo ou mais tarde as partes inúteis, né, olha a arrogância, né, do corpo devem receber funções mais modernas ou dispensadas por completo. Em seu lugar, devemos incorporar no corpo efetivo os mecanismos das novas funções. Então, por exemplo, eu não enxergo no escuro, então vamos substituir os nossos olhos por olhos biônicos, que eu vou conseguir enxergar no escuro, ou vou conseguir enxergar através de objetos. Então, a gente vai substituindo partes do corpo humano, né, até que a gente chegue numa coisa tipo um Robocop, né? Então ele fala assim, afinal o cérebro é que conta. Ter um cérebro inundado por sangue fresco e corretamente prescrito é estar vivo, é pensar. Então é bem isso, né? O Robocop que quer? Né? Você coloca lá só o cérebro, coloca, né, num corpo mecanizado. É a mesma ideia também do mangá, anime, Ghost in the Shell, filme também, né? Mesma ideia, só o cérebro você coloca no outro corpo. Altered Carbon também é a mesma coisa. Né? Então, na verdade, é bem reducionista isso, tem vários filósofos que discutem isso, que é uma forma bem reducionista de ver, né, a natureza humana, como se só a nossa mente importasse. Inclusive, eu acabei de publicar um artigo, saiu hoje, na Tuporém, né, sobre a questão do metaverso e como que a ressurreição de Jesus dá a resposta definitiva para essas tentativas aí de viver no mundo virtual e tal. Né? Bem interessante, se quem quiser ir lá, pode ler, tá? Saiu hoje. Então é uma limitação. Não só cristãos falam que não é só a mente que importa, mas todo o corpo. Tem vários outros autores também, filósofos e tal, mostrando que isso é bem limitante, né? Pensar que só a mente que importa. A gente precisa dos nossos corpos. A gente vê agora, né, que a gente tem essa remediação, né, de usar o Zoom, usar aí o Google Meets para fazer aulas, para fazer reuniões, é bem interessante, mas a gente vê que é bem limitado, né? A gente às vezes quer estar ali aquela presença, encostar, tocar, o tato é importante, as expressões corporais, né, quando você está próximo.
né, das pessoas face a face importa na comunicação, né? Coisa que fica bem limitada quando a gente está, né, de formas assim, né, através, né, de uma rede social, por exemplo. Então, como que tudo isso teria início, né, todo esse processo teria início segundo Bernal? Ele cita lá, ó, como o senhor Haldane, antes dele veio, né, prevê de forma tão convincente, em uma fábrica ectogenética, o homem passará em torno de 60 a 120 anos como larva, uma existência ainda não especializada, com certeza suficiente para satisfazer os defensores de uma vida natural. Então vai tendo um passagem, assim, vai dizendo os níveis que vão chegando. Isso aqui é exatamente o que aparece no filme Matrix lá, né? Que fala lá, não sei se vocês viram, né? O filme é antigo, mas muito bom, né? Eu gosto muito, mas é uma parte lá que tem os campos de cultivo dos seres humanos. É dessa forma, né? Não se, até o Morpheus fala, né? Os seres humanos não nascem, eles são cultivados, né? Então, essa forma que seria, né? As pessoas sendo cultivadas lá, né? E hoje tem toda essa discussão de úteros artificiais, é bastante debatido isso. As implicações éticas disso, né? Então, e aí chegaria uma hora que só o cérebro, né? Instalado lá no cilindro e tal. Então ele vai mostrando isso. Isso é importante, eu tá falando esses passos aqui, porque o Lewis vai rebater exatamente todas essas questões, né, que está sendo apresentada. Então, dessa forma que somente importa, só o cérebro, a gente coloca lá, cérebro, né, tudo isso o Lewis vai debater, vai mostrar, e que a filosofia também, tem muita filosofia aí que vai criticar isso, né? Por exemplo, se quem se interessa por essa discussão, tem uma discussão chamada O Cérebro numa Cuba, que é uma questão filosófica, né, de debate, para falar se o nosso cérebro lá numa cuba seria viver normal, se a gente ficasse só com o nosso cérebro numa cuba, né, e tivesse lá os impactos, como aparece em Matrix, né, as reproduções, simulações, isso seria viver. Tem toda essa discussão, já desde Descartes e tal, né, então vai falando isso de maneira mais forte. E é bastante debatido, né? Isso é um problema. Você encontra esse verbete no Wikipedia, né? O cérebro numa cuba, ou brain in a vat, né? O termo em inglês mesmo. Então, o homem cibernético, né? O homem que chega ao cibernético, a ideia era caminhar para chegar. Você vai ver que os transhumanistas de ontem, os transhumanistas de hoje, eles pensam muito parecidos, né? Até hoje, que um cara como os caras das big techs, né, das grandes corporações, os caras da Google, do Facebook, lá, né, o Zuckerberg, eles têm essa ideia mesmo, né? Vamos tornar o homem de uma forma cibernética, né, que a gente consiga até controlar melhor, né? Mas a ideia é superar, né, a justificativa é superar as limitações humanas, mas o que está por trás é buscar maior controle, né? Já vamos falar sobre isso. Isso aqui é só que esse termo transhumanismo ele já existe, apesar dele surgir, eu vou falar agora com quem que surge mesmo o termo transhumanismo, mas esses caras, o Bernal aí que a gente viu, o Haldane, eles vão introduzindo, né, vamos assim, a filosofia transhumanista, mas o Julian Huxley é o que vai definir por vez, colocar esse termo. Né? Mas esse termo ele já vai aparecer em outros lugares, antes mesmo, mas parece que os ingleses não tinham conhecimento, né? Então aparece esse termo transhumanismo num texto de um autor canadense, e ele puxa lá em Dante, que por sua vez se inspira em Paulo para trazer essa ideia de transhumanar, né? Que é a ideia de que você está uma experiência religiosa, uma experiência espiritual, né, que o ser humano transcende a sua limitação física. Claro que em Paulo, em Dante, isso não quer dizer você ultrapassar artificialmente, né, as limitações humanas. É uma experiência. E aí, é a experiência espiritual, né? Mas aí vem os transhumanistas, aí realmente aparece, né, eu coloquei aqui a passagem que aparece
lá em Dante, né, essa palavra, transhumanar, não pode se entender por palavras, portanto, o exemplo baste para quem experiência a graça conceder. É um momento onde o poeta, né, chega lá no paraíso. Então, uma experiência arrebatadora, né, que ele não consegue explicar por questões físicas somente. E aí sim, Julian Huxley cunha esse termo. Né? É interessante, cunha esse termo transhumanismo. É interessante que os Huxley têm uma longa tradição de biólogos na família. Né? Ele era o Julian, né, e o Aldous, o irmão dele, né? Eles eram netos do Thomas Henry Huxley, que era conhecido como o Bulldog de Darwin por defender a teoria da evolução. Né? Então, essa família era muito forte nas questões de biologia. O Julian, ele foi para a biologia mesmo, estudar biologia. O Aldous não, foi para a área de jornalismo, escreveu, né, mas se tornou escritor, né, mas tinha esse conhecimento biológico bem forte. Né? Então, em 2 passagens, ele fala isso. Então, esse texto aparece em 1951, aparece, né, e essa definição. Então, não dá mais para a gente chamar a essa filosofia que eles estão construindo de humanismo, mas agora transhumanismo. E a ideia é da humanidade tentando superar as suas limitações e chegar a uma fruição mais plena. A percepção de que tanto o desenvolvimento individual quanto social são processos de autotransformação. Então depende do homem ir lá, seres humanos irem lá e com as ferramentas da ciência e da tecnologia aperfeiçoarem e darem encaminhamento à evolução. Né? E outro depois mais tarde, né, em outro artigo, ele fala assim: a espécie humana pode, se quiser, transcender a si mesma. Não apenas esporadicamente, o indivíduo aqui de uma forma, o indivíduo ali de outra, mas em sua totalidade como humanidade. Precisamos de um nome novo para essa crença, talvez transhumanismo sirva. O homem permanecendo homem, mas transcendendo a si mesmo, realizando novas possibilidades de ir para a sua natureza humana. Então é interessante que tem um movimento também muito forte depois, que vai ficar, que é o pós-humanismo, que se mistura com o transhumanismo, mas que é diferente, porque o transhumanismo eles não querem se tornar, né, deixar de ser humano. O pós-humanismo já quer. Não, nós temos que superar totalmente e ser, né, superar essa natureza humana e ser outra coisa. Né, por isso pós-humano. Só que se mistura as coisas, né, as ideias. Então, o Lewis, inclusive, vai falar que o transhumanismo ele quer acabar com a raça humana. Né? Então, Huxley publica nesse artigo chamado, né, novas garrafas para novos vinhos, né, que é também uma provocação ao cristianismo. Então, a natureza humana está na mira. Né, e aí é exatamente isso. Precisamos, vem entrar aí, né, os autores para defender uma natureza humana, que são os bioconservadores aí, que eu já mencionei. Não vou adentrar muito, né, porque tem muito também, como eu disse, tem muitas ideias aí interessantes de cada um, inclusive do Tolkien, né, que o Tolkien ele não escrevia tanto filosoficamente como o Lewis. Né, o Lewis tem vários textos de filosofia mesmo, né, inclusive a Abolição do Homem é um tratado filosófico, mas ele fazia críticas ao transhumanismo mesmo assim. Tanto que ele fala numa das cartas dele, que essa carta inclusive está lá no Silmarillion, quem quiser, né, nessa nova edição do Silmarillion da HarperCollins, ele está lá, está lá no início, onde ele fala isso, né, que tudo que ele tratou, tudo que ele falou nos Contos Inacabados, Silmarillion, Senhor dos Anéis, ele falou sobre esses 3 temas: queda, mortalidade e a máquina. Né? Máquina é o termo que ele usa para tecnologia. Então é muito interessante, se vocês gostam aí, depois façam esse exercício, leiam Senhor dos Anéis, ou pensando nessas questões de tecnologia. É muito impressionante. Eu fiz uns 2 anos atrás, eu fiz essa leitura, né? E daí até escrevi um artigo sobre isso, porque é impressionante mesmo a quantidade de temas de tecnologia que o Tolkien tratou ali. E também, né, sobre queda e mortalidade, que está relacionado. Né? Mortalidade, que é o anseio dos transhumanistas? É chegar ao momento em que eles se tornem imortais. Esse é o objetivo.
E o Tolkien vai falar, então também vai tratar de imortalidade na obra dele, né? Mortalidade. Então é uma coisa muito forte sobre isso. E só uma referência aqui para vocês verem como ele tratava, né, essa questão, é essa parte que tem, como o Sam está falando para o Frodo, quando eles encontram os Urukais, né, pela primeira vez, os orcs, né, ele fala assim, a sombra que os criou só pode arremedar, que era o Saruman, né, que tinha criado. Nada realmente novo pode que se origine dela mesma. Não acho que eles tenha dado vida, apenas os arruinou e deformou. Então, quando ele está criando esses orcs, esses urukais, ele não está dando uma nova vida, né? Não está criando uma coisa boa. Ele está criando, está deformando só coisas que já existiam antes, né? Então, ele não criou nada novo. É isso que, né, era crítica, né, ao que o Tolkien fazia. Eles não estão criando nada novo, eles estão deformando. E a gente não sabe o que isso vai gerar ao longo prazo, né? Você modifica alguma coisa, ao longo prazo, isso pode ser bastante problemático, né? Se você, por exemplo, sei lá, o exemplo que eu falei, né, do olho biônico, coloca um olho biônico no lugar, você não sabe o que isso pode causar a longo prazo, né, na natureza humana. Então o Lewis, que foi o que falou mais sobre o transhumanismo, contra o transhumanismo, né? Então ele já criticava o H.G. Wells também, que era um cara bem forte no século XIX, né? Vocês já ouviram falar aí, né, sobre as várias obras dele, de ficção científica, e batia de frente com o Haldane, né? Sempre estava conversando com o Haldane, ele é um dos proponentes do transhumanismo. Inclusive, o Lewis, ele tinha um grupo muito interessante, além do Inklings, né? Ele tinha um outro grupo que era o Clube Socrático, onde ele chamava pessoas para falar, defender suas ideias. Então ele chamava ateus também, chamava cristãos, chamava de várias pessoas falavam lá, né? Então o Haldane, por exemplo, ele foi lá defender o ateísmo e aí eles debatiam essas ideias. Então era muito interessante. Mas trocaram também muitas cartas. Ele trocava cartas com vários, com o Arthur C. Clarke também. O Lewis tocava carta. Ele era bem interessante essa abertura que ele tinha, né, para conversar com pessoas até que não eram cristãos. Então ele alertava para onde, procurou alertar em várias de suas obras, para onde que esses projetos transhumanistas, né, podiam levar, podiam gerar coisas piores do que o eugenismo nazista, né? E muitos desses caras transhumanistas, eles eram defensores da eugenia, né? Então ele falava, apontava, olha o que aconteceu lá no nazismo, né, na Alemanha, pode ser uma coisa pior ainda que venha acontecer. Então ele publicou essas obras, essa trilogia cósmica, né? Às vezes as pessoas se surpreendem que ele escreveu uma trilogia de ficção científica, antes de Narnia, inclusive, né? Ele escreveu esses 3 livros aí, e ele trata sobre essas questões de evolução, de transhumanismo, principalmente, né? Vai em todos eles, mas no último ali, essas edições em português, né? Aquela Fortaleza Medonha, o último, é o que ele trata muito mais forte, descaradamente, do transhumanismo, inclusive. E se vocês percebem aqui, a Abolição do Homem, ela foi publicado no meio, assim, conforme iam sendo publicados essa trilogia, né? Fruto de palestras. Aí ele publicou ali, até antes de publicar o último volume da trilogia cósmica, ele publicou a Abolição do Homem. Muitos falam, e é verdade, se você lê primeiro a Abolição do Homem, depois você lê essa Fortaleza Medonha, você percebe como que a Fortaleza Medonha é a versão ficcional da Abolição do Homem. Tá? Muitas ideias aparecem, inclusive aparecem algumas frases, exatamente, ipsis literis, do Abolição do Homem aparece naquela Fortaleza Medonha. Então, na Abolição do Homem, olha essa frase, que é a frase mais marcante para o que a gente tem aqui falando sobre transhumanismo. O que chamamos de poder do homem sobre a natureza, domínio, né, do homem sobre a natureza, revela-se como o poder exercido por outras pessoas sobre outras, tendo a natureza por seu instrumento. Né? Então, na verdade, não se quer dominar a natureza, se quer, na verdade, ter poder sobre outras pessoas. Né? Então, você fala, às vezes, as coisas, né? Por exemplo, o Zuckerberg, né? Eu quero melhorar a comunicação. Né? Na verdade, a gente vê que ele tem uma grande parcela, o Facebook, né?
tem uma grande parcela de culpa em piorar a comunicação, né? A gente vê que tem muitos ruídos de comunicação nas conversas, ajuda, né? Realmente um WhatsApp ali, mas você vê que tem muitos ruídos. A comunicação ficou truncada, né? Então, e essas movimentações de fazer, por exemplo, as pessoas viverem no mundo virtual, né, na verdade o objetivo é controlar as pessoas. É muito forte isso. E assim, o Lewis falava assim, e aí, quem que vai controlar esses controladores? Quem que vai controlar essas pessoas que estão propondo essas modificações? Né? Quem vai falar para eles, não, peraí, isso aí não é tão sério, não é por aí que a gente deve ir. Né? Não, eles vão fazendo, a ideia desses transhumanistas, eles vão fazendo de acordo com o que eles têm a ideia, né? E aí, né, não é nosso problema, digamos assim. Né? A gente vai aperfeiçoando, eles têm uma ideia de onde eles querem ir, né? Mas as pessoas têm que concordar, todo mundo tem que concordar com isso. Né? Eu não quero ter o olho biônico, né? Eu sou obrigado a colocar esse olho biônico no futuro? Ou se eu não tiver, por exemplo, a inteligência aumentada, né? Que muitas pessoas vão falar, eu vou como que eu vou competir com pessoas que têm inteligência aumentada? Né? Como é que vai ser isso? Então, o Lewis falava: a conquista de si mesmo pelo homem significará simplesmente o governo dos manipuladores sobre o material humano condicionado. O mundo da pós-humanidade que praticamente todos os homens em todas as nações, de forma consciente ou não, estão mutuamente trabalhando para produzir. Né? Então, assim, vai ter os manipuladores ali, ou os controladores que estão ali à frente. E a gente pode lembrar, né? Aí, essa imagem, para mim, é muito forte disso, né? O Zuckerberg ali passeando, com a cara assim, né, meio feliz, assim, irônica, né? Ali. É, e todo mundo ali, né? Com os seus bestializados, né? Como fala lá o historiador. Nossa, fugiu o nome. O Carvalho lá. Nossa, fugiu agora. Alguém que lembrar aí o grande historiador? José Murilo de Carvalho. Olha lá, lembrei. Né, que fala lá tem o livro Os Bestializados, está falando da República, lembrei agora fazer essa. Parece que nós estamos olhando, né, as modificações tecnológicas bestializados, né? A gente não faz nada, né? José Moreira de Carvalho, isso aí, Jadson. E vai acontecendo essas coisas, né? Aí essas modificações e a gente vai aceitando tudo tranquilamente. Mas quem que vai controlar esses caras das big techs, das big companhias, né? Quem que vai controlar esses manipuladores aí? Então, Lewis anunciava. Né? Nesse livro, leiam, é impressionante. Né? Onde ele vai mostrar uma corporação lá, que em inglês é mais legal o título do que em português. Não pega o jogo de palavras, em inglês é nice. Né? Que não lembro bem agora, Instituto de Coordenado, né? Instituto Nacional de Estudos Coordenados, né? INEP ficou, acho que, se não me engano, em português, uma coisa assim. E que é uma corporação que tenta aplicar, né, o transhumanismo. E os personagens que tem lá exatamente são bem uma crítica aos transhumanistas. Inclusive, o Haldane vai escrever uma carta, depois que ele leu, né, a trilogia cósmica, ele escreve uma carta para o Lewis assim, né, espumando de raiva, falando que é absurdo, né, você fez uma caricatura dos cientistas e tal, e o Lewis, na verdade eu não sou contra, o Haldane até fala, você é contra a ciência, né, tal. O Lewis fala, eu não sou contra a ciência, eu sou contra o cientificismo. Né? E é isso que ele vai escrever, né, contra, tanto na Abolição do Homem, nessa trilogia cósmica, contra o cientificismo, né, contra esse tecnicismo que muitos defendem. Então, a gente tem aí, né, será que esse tema, caminhando para o final, né, será que esse tema é um tema atual? É muito atual, gente, é muito forte, atravessou e está mais presente do que a gente imagina. Tá? Tem esse filme aí, o Transcendência, que é exatamente essa ideia, né, de uploadar, colocar nossa mente no computador. Eu gosto muito desse filme, muitas pessoas acham meio chato, mas eu gosto bastante. Tem uma série de questões aí para debate sobre cidades inteligentes, computadores de inteligência artificial. É muito interessante. E
Não sei se vocês já viram esse. Gente, esse desenho é transhumanista do início ao fim. Eles não acreditam. Mas se vocês quiserem, eu assisti. Depois que eu comecei, né? Eu já tinha visto muito quando saiu, e depois que eu já tinha lido bastante coisa sobre transhumanismo, transhumanismo, né? Eu fui assistir com meus filhos ano passado de novo, e eu fiquei impressionado assim, com quantas mensagens transhumanistas tem nesse filme. Inclusive, aí eu até escrevi para tu, porém, vocês podem procurar se vocês interessarem, um post que se chama Operação Big Hero, o transhumanismo está entre nós. Porque aí eu vou colocando as várias referências ao movimento transhumanista aí dentro, as músicas, e você não pega quando você não está antenado. Aí, obrigado, colocar aí, tá aí nos comentários aí. Então você não percebe a quantidade de temas que estão. Por quê? Porque eles estão chegando, está presente, né? Desde em pequenas coisas, ele está modificando, eles vão modificando a nossa mente. As grandes corporações têm transhumanistas trabalhando para si, por exemplo, Google tem um grande transhumanista atual que é o Kurzweil, Ray Kurzweil, um cara que escreveu livros sobre transhumanismo, né? E ele está lá, é um dos grandes engenheiros. Ele ficou milionário fazendo algumas invenções e tal, e hoje ele trabalha no Google, e ele é um dos grandes transhumanistas, e por trás você vê, está muito forte, quando você analisa esses caras das grandes corporações, das Big Techs, né, do Google, Facebook, a ideia transhumanista está muito presente. Né? Eles querem mesmo abolir os seres humanos. Às vezes eles falam, não, nós estamos melhorando a comunicação, nós estamos melhorando a vida das pessoas, mas eles querem que nós tenhamos uma modificação total da nossa mente. Quanto mais a gente ficar focado nas redes, né, distraído, na verdade, nas redes, né, o objetivo deles é nos tornar distraídos cada vez mais, para que a gente fique clicando lá alucinadamente nas redes sociais, né, a nossa mente fique fragmentada. E você vê, o objetivo às vezes tem essa ideia de você ter maior liberdade, mas na verdade por trás tem um controle bem forte, né, através dos algoritmos, através do que você clica, tudo. Tem um pensamento muito forte. Então, em várias áreas hoje o transhumanismo está presente. Ele está chegando muito forte, não só nessas áreas bem complexas, né, de biotecnologia, de clonagem, de aperfeiçoar alguns órgãos, né, de modificando, mas até na mente mesmo, né, mudar a nossa mente. O Byung-Chul Han, naquele livro Sociedade do Cansaço, ele fala que a gente não vive mais uma sociedade viral ou sociedade biopolítica igual Foucault falava, né? Agora nós vivemos uma sociedade psicopolítica. Ele tem um livro, inclusive, chamado Psicopolítica, né? O Byung-Chul Han. Quer dizer, a ideia é modificar o nosso, não mais prender a gente lá, né? Como o Foucault falava, né? No panótico, mas agora não, é nos dar essa sensação de que a gente tem essa liberdade, nós estamos num panótico virtual, né? Onde nossos comportamentos são copiados, tomados, né? Porque todo o nosso comportamento, nossos cliques, nossos likes, o que a gente visualiza nas redes sociais, tudo isso está sendo tomado, guardado, né? Para usar até contra nós mesmos, né? Então, para usar, para formar a nossa mente, para moldar a nossa mente. Então, lembra lá no começo que eu falei que os transhumanistas eles são deterministas tecnológicos e os bioconservadores são deterministas sociais? Então, os transhumanistas eles acreditam nisso, né? Através da tecnologia a gente pode modificar as pessoas e não tem o que a gente faz. Né? Os algoritmos estão aí, a gente não tem como lutar. A inteligência artificial está aí, a gente tem que só se juntar a ela. Os bioconservadores e os deterministas sociais falam, não, peraí, a gente pode modificar, a gente pode olhar esses algoritmos e falar, né, aonde tem os problemas, como a gente pode modificar isso? Essas grandes corporações têm um poder tão grande sobre os nossos dados, sobre os nossos comportamentos, peraí, como a gente pode parar disso? Né? Como que a gente pode pensar para a gente não ir num futuro transhumanista, que na verdade não vai ser uma boa, como vários autores, claro, eu coloquei de maneira muito, muito breve aqui, mas que a gente pode culminar na abolição do homem. Como que a gente pode, então,
trabalhar para que isso não aconteça. Como que a gente pode pensar a tecnologia, pensar a ciência de uma forma que seja boa para os seres humanos, né? Seja boa para o nosso planeta, né? Então, acho que essa discussão, né, toda essa discussão do transhumanismo é uma discussão que a gente precisa adentrar mais, porque é uma coisa que não é tão conhecida ainda no Brasil, né? É muito forte lá fora, mas tem chegado, tá tendo livros sendo traduzidos e tal, né? Até se alguém quiser depois estudar isso, pesquisar um pouco mais, eu posso indicar outros livros, né? Tem vários níveis aí de dificuldade de leitura, né? Mas tem livros bem tranquilos de se ler sobre esse assunto. Eu acho que a gente precisa, inclusive, trazer para as nossas comunidades eclesiásticas, para as nossas igrejas, essa discussão, né? A gente vê que tem muitas questões, por exemplo, olha só um último exemplo para terminar, e daí a gente pode ir para as perguntas e conversar um pouco mais. Mas, não sei se vocês já ouviram falar de operações que o Instagram, por exemplo, inspirou, levou muitas pessoas, influenciou muitas pessoas a fazerem operações plásticas. Então tem até artigos falando sobre isso, como que TikTok, Instagram, levou muitas pessoas a fazerem, até fazerem plásticas para se parecerem com as pessoas ideais nessas redes sociais. Então disparou, inclusive na pandemia, nesse ano aí que as pessoas começaram a usar mais redes sociais, né? A gente fica se vendo aqui na câmera, né? Até, às vezes até é engraçado quando você está numa ligação, você fica se olhando, né, para ver como é que você está, você fica uma ruga aqui, né? Eu preciso melhorar, colocar um botox e tal, né? Então, como isso está muito forte, está muito presente, quer dizer, são pequenos passos que a gente vai dando, porque a gente acha que, né, o nosso corpo, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, né? Porque o importa é a nossa mente, né? Como os transhumanistas pensam, o que importa é a nossa mente, né? Mente intacta ali e tal, né? Mas a gente pode ir modificando o corpo à vontade, né? Não, isso é uma grande falha, isso é um grande problema nas discussões de inteligência artificial, né? nas discussões sobre clonagem, sobre esse aperfeiçoamento humano, né? Tudo isso a gente precisa retomar essa discussão de, inclusive dentro da nossa igreja, como eu disse, de apontar a importância do corpo, apontar a importância do ser humano integral, né? Então, uma discussão assim, introdutória que eu queria trazer para vocês, né? Um tema bem instigante, eu acho. Eu acho que precisa ser mais falado, mais pensado, trabalhado, e que é bem importante, que a gente está, às vezes, sendo atropelado aí, não está percebendo, né? Todas essas questões que estão chegando. Então, a gente precisa conversar sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí. Aguardo as questões. Ótimo, muito bom. Deixa eu parar aqui de gravar.